A falta de segurança das grandes cidades chega aos shoppings. Nessa semana, assaltos com tiroteio aconteceram em São Paulo e no Rio. Um vigia e um menino de 7 anos morreram. Afinal, por que esse tipo de assalto é cada vez mais comum? E como proteger quem trabalha e quem frequenta os shoppings? Veja na reportagem da semana. Pessoas em pânico se agacham e correm. De repente, tiros. Mais tiros. Tudo isso aconteceu na última segunda-feira, dentro de um dos shoppings mais luxuosos e movimentados de São Paulo. O alvo, mais uma vez, uma joalheria. Os assaltantes chegaram por volta das 2 da tarde. A polícia calcula que eram 6, estavam armados e pelo menos um deles portava uma metralhadora. 2 ficaram aqui do lado de fora, 4 entraram. Eles arrebentaram a vitrine da joalheria com uma marreta e levaram quase todas as joias que estavam ali. Na fuga, dispararam vários tiros para abrir caminho. Um dos tiros atingiu essa escada rolante. Outro deixou em pedaços a vitrine da loja vizinha à joalheria. Pouco depois do assalto, as pessoas ainda estavam muito assustadas. Tu sabia, gente correndo tudo que era lado, você não sabia nem para onde ir. Já no desespero, achei que já era mais tiro aqui dentro. E nisso eu deitada no chão, olhando para lá, os caras aqui na frente com as metralhadoras. As mulheres gritando, pedindo socorro, e eles atirando, foi muito tiro. Na hora da fuga, os assaltantes levaram 2 clientes como reféns. Elas foram usadas como escudos até a chegada de um carro em que os assaltantes fugiram. No dia seguinte, a polícia divulgou imagens dos 4 ladrões gravadas pelas câmeras de segurança. Um deles parece usar uma peruca, além dos óculos escuros. Um outro está de boné branco. Já este veste um terno azul claro. O quarto assaltante também parece usar uma peruca. A loja não divulgou o valor das joias roubadas. Noite de quinta-feira, Itaguaí, Baixada Fluminense. Outra joalheria é alvo de assaltantes. Segundo testemunhas, 4 homens armados invadiram a loja. Um segurança armado reagiu e começou um tiroteio. 3 assaltantes fugiram. Um deles foi baleado e preso. Outras 5 pessoas foram baleadas, entre elas um segurança que morreu com um tiro na cabeça e uma criança que morreu no dia seguinte. O menino estava junto com o pai, também baleado. Meu sobrinho tem 7 anos, né? Levou um tiro no pé, fratura exposta, e um tiro na virilha e um no braço. E meu irmão levou um tiro na barriga. Sai de casa para fazer um passeio com a família, acaba na tragédia dessa aí. O filho dessa mulher foi atingido de raspão por um tiro na cabeça. Eu gritando desesperada, meu filho, com tiroteira, muito. Meu filho levou um tiro. A polícia acredita que com as imagens das câmeras de segurança, os outros 3 ladrões possam ser identificados. Na semana passada, em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro, as câmeras de segurança registraram outra ação violenta numa joalheria. Primeiro, o assaltante para na entrada da joalheria. Ele observa o movimento. Logo invade a loja. Um cliente, sem saber do assalto, entra tranquilamente na loja. Em seguida, chegam 2 seguranças do shopping. Eles são escoltados por outro assaltante. Um deles levanta o paletó para provar que não está armado e pede calma aos bandidos. O outro segurança é revistado. O assaltante obriga uma funcionária a recolher vários relógios da vitrine e colocá-los dentro de uma sacola. Veja que outro cliente entra na loja. Ele percebe o assalto e fica imóvel. De repente, um dos assaltantes vê uma movimentação estranha do lado de fora e atira. Parte da vitrine vai pelos ares. Os 2 criminosos correm. Uma outra câmera mostra a reação dos funcionários e clientes no momento do tiroteio.
Na fuga, os assaltantes atiraram contra o chefe de segurança do shopping, que morreu pouco depois. Em menos de 15 dias, 3 joalherias foram assaltadas no Rio de Janeiro. Na Grande São Paulo, já são 20 assaltos em shoppings desde o começo do ano passado. Mas por que tantos shopping centers viraram alvos de bandidos armados e perigosos? Para este especialista em segurança, os assaltantes estão enxergando um mercado lucrativo no roubo a joalherias. Ele usa duas equações, uma risco versus lucro, outra vítima fácil contra vítima difícil. Ele está enxergando um lucro alto e uma facilidade grande atualmente nas joalherias, nas relojarias do shopping. Então, ele migrou para esse ramo. Em maio do ano passado, 2 assaltos cinematográficos aconteceram no shopping mais luxuoso do Brasil. Ladrões fortemente armados invadiram a joalheria Tiffany, uma das mais conhecidas do mundo. Em poucos minutos, quase 1,5 milhão em joias foram roubados. Quase 2 semanas depois, os criminosos rendem os seguranças e dessa vez invadem uma loja de relógios de grife. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do shopping. Os ladrões entram tranquilamente, passam despercebidos pela recepção, entram no elevador. Segundos depois, se dirigem para a loja de relógios. Em menos de 3 minutos, eles saem carregados de sacolas com os relógios caríssimos da loja. Fora do shopping, outra câmera grava a fuga dos ladrões. Um mês depois, uma tentativa de assalto a 2 joalherias desse shopping da zona norte de São Paulo acabou em tiroteio. Um segurança baleado na cabeça morreu depois de ter ficado 5 dias internado. A onda de assaltos levou a Associação dos Lojistas de Shoppings a realizar uma reunião com vários especialistas em segurança, inclusive do exterior. A principal recomendação foi: os shoppings precisam investir mais em segurança, não apenas em equipamentos e tecnologia, mas especialmente no treinamento dos funcionários. Na verdade, você faz as simulações, né, dentro do empreendimento, né, simulando uma ação desse porte, né, justamente para você tentar evitar e conter os próprios clientes para não entrar em pânico. Uma recomendação é usar nas vitrines réplicas em lugar das joias verdadeiras. Eu deixaria as joias, imitações das joias, joias fake e ainda com cartaz. Essas são mostruários das nossas joias sem valor comercial. Aí, se a pessoa tiver interesse, ela vai pedir para ver a joia verdadeira. Eu acho que a joalheria, ela poderia também ter, na entrada da joalheria, você poderia ter uma porta giratória, você poderia ter uma inclusa, você poderia ter uma porta com detetor de metal. Outra ideia é usar cabines e carros blindados na frente dos shoppings e concentrar as joalherias em lugares mais seguros. Eu acho que uma sugestão é se aglutinar joalheria, relojoaria, casas de câmbio, lotéricas, bancos, caixa eletrônico, em uma área um pouco mais de difícil acesso, talvez uma área que tenha até um gargalo para se entrar, que se tem um gargalo para sair, que tem um pouco mais de vigilância ostensiva, que tem um pouco mais de segurança eletrônica. Por quê? Porque tudo isso vai ser percebido pelo bandido. Então vai falar, poxa, aqui está mais difícil. No caso do assalto em Itaguaí, as mortes talvez pudessem ser evitadas se o segurança não estivesse armado. E, por enquanto, a segurança sem armas é a recomendação das entidades que reúnem os shoppings de todo o Brasil. A gente até acha interessante os seguranças não estarem armados para evitar esse confronto, talvez até por um despreparo, né? Mas, afinal, para onde vão as joias roubadas em joalherias? Segundo a polícia, existe um mercado paralelo no Brasil e no exterior. Os criminosos têm compradores certos, os receptadores. Os bandidos, quando fazem uma ação desse porte, eles já têm um local de desova desse produto. Eles não vão lá para depois ver para quem vão vender. Isso é um produto de encomenda. Então, se o poder público fizer uma ação em cima dos receptadores, ele não tem para onde vender.
Esta semana, a polícia descobriu o destino de algumas joias roubadas de uma joalheria deste shopping da Zona Sul de São Paulo. 2 receptadores presos confessaram que pelo menos 8 delas já estão a quase 20 mil quilômetros daqui. Foram parar lá na China. O receptador Nelson José da Silva, que vive em Santos, foi quem repassou 30 das 232 peças roubadas da joalheria Tiffany's para a comerciante chinesa Zheng Xun. O lote de joias tem anéis, colares, brincos e pulseiras de ouro branco, esmeraldas brilhantes e safiras. Eles procuraram várias pessoas, né? Mas como são joias pesadas, são joias caras, né? Demorou para que eles achassem uma pessoa disposta a pagar por esse lote aqui a importância de 100 mil reais. A comerciante alegou que não sabia da origem das joias e que ia pagar por tudo apenas 3 mil reais. Apesar da ação da polícia, os receptadores foram soltos pelo juiz Alexandre Coelho, de Santos, na última quinta-feira. Eles vão aguardar o processo em liberdade. O juiz alegou que não é o caso de manutenção da custódia. A gravidade do crime de receptação, que não envolve violência ou grave ameaça, não justifica a medida. A pena da receptação é pequena e a facilidade do receptador sair em liberdade é muito grande. Então acontece mesmo. A legislação é fraca. Nossos legisladores precisam pensar mais seriamente numa legislação mais rigorosa. E para os consumidores, como fica o tradicional passeio no shopping? No mês passado, os shoppings brasileiros receberam mais de 440 milhões de visitas, 5% a mais do que em janeiro do ano passado. A maioria dos clientes está satisfeita com a segurança, mas alguns já começam a ter um pouco de medo. Tiroteio dentro do shopping, você começa a ficar preocupado. Então, se nem em shopping mais você tem segurança, você começa a pensar onde é que você pode andar e levar seus filhos para passear, né? É preocupante. Você sai, reza para voltar.